Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Nesse dia 26 de fevereiro, continuamos aqui com as nossas informações das principais commodities, dos principais mercados, agora para falar sobre o mercado de açúcar. Mercado de açúcar que hoje recua. Afinal de contas, né, temos informações de projeções realizadas aí para a safra brasileira, e essas projeções mostram aí um potencial produtivo maior do que aquele até então esperado. Afinal de contas, o mercado ainda tinha aquela percepção, né, de canaviais afetados por seca, canaviais afetados por queimadas do ano passado, mas as projeções mais atuais estão mostrando aí que a nossa produção para esse ano traz aí uma produção mais positiva do que se esperava. Consequentemente, o que acontece no mercado internacional? Em queda, né? A gente vê aí o maio a 19,59 cents, perdendo aí aquela posição. A gente vê esse mercado com bastante firmeza, né? Estava ganhando posição, né, nos preços internacionais, hoje tem essa queda acontecendo. Bom, para explicar o que está movimentando o mercado do açúcar, eu estou aqui com o Marcelo de Bonifácio Filho, lá da Stonex. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado, prazer é tudo meu. Bora falar aí sobre o açúcar. Bom, Marcelo, vamos entender, né? Como é que o mercado está vendo essas projeções de fato aqui do Brasil e até mesmo para a gente entender. Porque a gente conversando, né, Marcelo, em outras entrevistas, a gente via que tinha essa possibilidade de recuperação, né, dos canaviais brasileiros, mas até então era só uma conversa, era só uma perspectiva. Agora o mercado começa a olhar mais de fato isso acontecer, né? É, justamente o que você tem falado, né? As chuvas no ano passado trouxeram essa percepção, tá? Então, se a gente pegar outubro a dezembro, foi um período muito positivo para os canaviais. A gente olha bastante para as chuvas diretamente nos municípios canavieiros. Então, quando a gente pondera, né, essas chuvas com as áreas de cana, a gente realmente viu uma recuperação muito forte, principalmente ali novembro e dezembro a gente teve períodos de intensas chuvas, seguidas de dias ensolarados, então foi um período muito positivo para os canaviais e que tem tido um respaldo, né, em termos da saúde da vegetação. Se a gente olha então os indicadores de saúde da vegetação, umidade do solo, eles melhoraram bastante de outubro para cá. Então o mercado ele vem precificando, pelo menos para Centro-Sul, uma safra melhor nesse ano, né, a safra 25-26. Alguns agentes estão mais otimistas, né? A gente vê algumas estimativas apontando para uma moagem acima da 24-25. A 24-25 deve terminar ali ao redor das 620 milhões de toneladas. A Stonex estima 621 milhões de toneladas. E algumas casas estimam, né, um volume até maior, mas a gente está, né, nas últimas estimativas que a gente soltou em janeiro, a gente está indo um pouco com uma cautela, porque, em primeiro lugar, a gente deve ter uma área colhida menor. 24 e 25 deve terminar com uma área colhida bem elevada. Primeiro porque, aliás, principalmente porque a gente tem, no ano passado, um volume atípico de canabizada, um alto volume de canabizada, e esse ano a gente não deve ver de novo esse cenário. A gente deve ter um volume bem menor aí de canabizada, talvez um volume pequeno. Então, isso traz uma área colhida menor e também, né, as queimadas do ano passado trouxe um aumento no replantio, então parte desse replantio deve ser colhido apenas no ano que vem. Então, isso traz, então, né, mesmo com que a produtividade, sim, a gente imagina uma produtividade maior esse ano, justamente por esse cenário de recuperação do canavial, mas uma área colhida menor. Tá? Então, isso que a gente deve ver, e também um canavial mais envelhecido, né? 24 e 25 viu um canavial bem jovem, né? Então, um volume maior do que a média histórica de cana de segundo corte sendo colhido, de cana planta sendo colhida. Esse ano a gente deve ver a proporção menor desse perfil, né? Então, um perfil mais envelhecido. Mas, de todo modo, a gente espera uma moagem muito, muito boa, né? Como eu mencionei nessa estimativa de janeiro, a moagem ali a gente esperava na 25, 26 em 611,4 milhões de toneladas.
um pouquinho menor do que a safra 24/25, mas um volume historicamente bem elevado. E com o mix açucareiro que deve crescer para os 51%, então justamente as estimativas Brasil, elas rondam no campo mais otimista. As chuvas de janeiro e fevereiro diminuíram bem, tá? Isso é verdade, mas ainda é cedo para dizer que vai ter um impacto mais negativo. O que a gente vê, pelo menos por enquanto, é que a diminuição das chuvas limita mais o aumento de produtividade, né? Então, fazendo o contrafactual, se as chuvas continuassem melhores agora em janeiro e fevereiro, a gente tinha um potencial para a moagem ser maior, mas então esse potencial ele se limita bastante. Por enquanto, né, como eu trouxe anteriormente, os indicadores eles ainda não apontam para uma piora com essa queda das chuvas. Eles ainda seguem em níveis adequados, mas né, a gente vai precisar olhar ali no começo da safra para ver realmente os impactos. Mas por enquanto, o otimismo ele tem sido a tônica aí para o Centro-Sul. Muito bem, isso é importante a gente já ter essa sua primeira posição em relação ao que está acontecendo no mercado, porque nesse momento, né, pessoal, quem está acompanhando aqui as nossas entrevistas de mercado para a cana já tem esse conhecimento, mas enfim, a gente está na entre safra, tá? Uma boa parte dessas movimentações de mercado são ditadas em parte pela safra indiana e em parte porque o mercado brasileiro está suprindo mais internamente do que participando do mercado externo. A gente vê isso tanto pelas atualizações do CPEA, que vem tratando esse assunto, e hoje a Única também fala um pouco disso, e aí tem essa questão, né? E a gente precisa entender um pouco sobre essa questão do mix, porque a gente vê uma posição do etanol, principalmente por causa de bons preços, uma demanda firme, né, nesse mercado interno, a gente vê assim uma posição muito favorável para o etanol por causa dessas questões de preço e demanda. E agora a gente precisa entender, a gente vê então um canavial, né, como você comentou, uma safra mais velha, com uma qualidade afetada, de certa forma afetada pelas secas, pelas queimadas. E por enquanto a gente está vendo esse cenário internacional pela janelinha, mas logo mais, abril, maio, a gente volta a participar mais ativamente aí com a próxima safra. Diante desse cenário, né, qual que deve ser a posição do Brasil, já que a gente está vendo, né, uma primeira projeção já deu esse impacto de queda para o açúcar. Imagina quando a gente estiver na safra de fato. Isso as usinas já estão colocando aí na balança para essa estratégia para o mix. Qual que é a sua opinião sobre isso? Muito boa pergunta, porque realmente os preços eles têm sido bem voláteis, eu poderia dizer, não no sentido da volatilidade do dia a dia, né, mas no sentido da própria movimentação e tendências, né? Se a gente olha para o final do ano passado, o açúcar ele traçava um cenário claro de baixa, né, de queda. E isso foi respondido, por exemplo, pela posição dos fundos em Nova York, que chegaram no menor patamar desde 2019. Se a gente olhar 2019, foi o período pré-pandemia, né? Foi um período em que o mercado de açúcar se posicionava num alto superávit global, então foi um momento em que a Índia começou a crescer no mercado internacional, aumentar as exportações, né, algo que né, historicamente não acontecia, né, com certa frequência, né? O período de 2019 a 2021 foi quando a Índia realmente se firmou como exportadora, né? Então, em 2021 ela foi lá e exportou 11 milhões de toneladas, né, na safra 21/22. Então, ali, né, nesse período pré-pandemia, a gente ainda tinha preços mais baixos do que a gente vê hoje. E aí, né, da pandemia em diante, 21 a 2023, pelo menos, a gente viu os preços em níveis exorbitantes, né? 2023, o preço a 27 cents, que a gente não via, né, em 11 anos. E, né, 2024 foi, digamos, um momento em que o mercado desaqueceu em termos de preço, porque a gente viu, né, a safra 23/24 com superávit no saldo global do açúcar. Então, os preços sentiram. 2024 foi um ano mais baixista, por assim dizer, principalmente pela sua tônica final, né? Então, o final de 2024 e comecinho de 2025
Os preços caíram bastante. O maio, né? O contrato de maio, ele chegou a bater os 16,83. Então essa trajetória ela parecia muito clara. E realmente agora, nas últimas semanas, o preço tem subido bastante. O maio já está nos 19,60 quase, né? Você mesmo mencionou. Então o Brasil, né? E aí sobre isso, né? Sobre a posição do Brasil. Essa queda já refletia parte do cenário brasileiro. Então já tinha um certo quê de expectativas. Então, se a gente até observar até notícias que já surgem no mercado, muitas usinas, grande parte das usinas já estão fixadas para safra. 70% eu cheguei a olhar em umas notícias, em algumas notícias que saíram recentemente no mercado. Então, seguramente a gente pode dizer, no começo do ano, entre 60% e 70% das usinas já estavam fixadas para safra. Então, ainda, né, por mais que seja um volume alto, ainda tem aí volume para ser fixado, então ainda tem usina para entrar vendendo. E sim, né, o mercado internacional tem trazido esse tom um pouco mais altista, mas também algumas notícias que saem no mercado é de que essa alta ela tem prazo de validade, por assim dizer. E digamos que as usinas e o mercado como todo está preparado sim para isso, porque o que parece, né, é que o médio prazo ele está muito pressionado por uma correção, né? Então aqui essa alta ela pode ser mais momentânea, ela pode estar refletindo mais questões de curto prazo. Isso é verdade, porque a gente esperava que a Índia fosse trazer uma produção melhor. Ia estar mais forte na exportação, por mais que tenha liberado exportação, a gente viu os negócios bem lentos, as tradings conseguindo vender menos do que elas imaginavam, possibilidade de que a cota em si não seja ampla, não seja totalmente cumprida. Inclusive existe uma cláusula, né, na própria cota de que algumas usinas podem trocar é, entre si, né? As usinas indianas podem trocar entre si a cota doméstica com a cota internacional. Também existe a possibilidade da usina não cumprir com a cota de nível internacional. Então tudo isso, né, e também a própria divulgação dos dados, né? A safra em Maharashtra já está terminando. Tudo isso traz essa preocupação de curto prazo, mas que realmente, vislumbrando a safra brasileira, a tendência ela é uma tendência mais de queda. Ainda mais se a gente olhar lá para o futuro, para a safra internacional 25-26, né? Muito que se falou na conferência recente de Dubai é que a oferta ela está por um lado muito mais otimista na próxima safra com uma possível super safra indiana. Então, realmente, o que as usinas têm colocado no balanço, que é precisado, é sim, necessário colocar no balanço, é um médio e longo prazo um pouco mais folgado em termos de oferta. No momento, né, a curva futura do açúcar não tem dito muito sobre isso, até porque se a gente olhar os spreads, perdão, se a gente olhar os spreads no ano, né, então os contratos maio, julho e outubro, tá tendo ali um spread muito pequeno, né? Então, uma curva mais flat aí pro período da segunda até a quarta tela. É claro que a primeira tela, agora que vai vencer no final da semana, ela tá muito mais cara, né? Então tem um spread muito grande entre o maio e março, mas de maio em diante, um spread muito pequeno e um spread maior para a tela do ano que vem. E isso indica realmente que para o longo, pro médio, né, digamos, longo prazo, vamos colocar assim, o mercado ele está mais seguro de que vai ter mais oferta, mas o curto prazo talvez esteja um pouco mais pressionado com a espera, né? Acho que essa é a questão, a espera da entrada da safra no Centro-Sul, que promete bastante açúcar. Então, realmente é um mercado que, como eu disse, tem indicado uma certa volatilidade aí em termos de trajetória, de tendências, de fundamentos, né? E isso traz também oportunidades aí, como eu mencionei, para as usinas brasileiras aproveitarem os preços um pouco melhores que estão agora. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e a gente fala numa próxima. Muito Até uma obrigado. próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e vocês que nos acompanharam já sabem, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. A nossa TV Notícias Agrícolas, que passa no canal oficial Notícias Agrícolas, aqui na home do site.
começa ali às 8 da manhã e percorre o dia inteiro. E para você não perder nenhuma dessas informações, dessas novidades, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, assim ajuda o canal a crescer e você também recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço.